Fala comigo, meu amigo, minha amiga concurseira, candidato que vai prestar o concurso para a Polícia Militar do Estado do Tocantins. É com você que eu quero falar e nessa reta final, a Vale Concurso vem trazer para você as dicas dessa reta final que podem cair na sua prova. Obviamente que todo edital pode cair na sua prova, porém, o professor Magno Assis veio trazer para você 3 dicas muito importantes que podem ter grande chance de cair na sua prova. É bola de cristal? Não é, mas baseado nos concursos anteriores, baseados no que as bancas vêm cobrando, a gente separa algumas dicas. Obviamente que eu espero que nessa fase do concurso você já esteja aí, principalmente com direito constitucional, na ponta da língua. E isso aqui é só um lembrete, uma revisão. Eu não vou poder delongar muito aqui, porque a gente tem um tempo para gravar essa dica para ela ser rápida. Porém, eu espero que você tenha lido a Constituição, lembrando que a sua prova pega muito na letra de lei. E a gente vem trazer 3 dicas aqui, e com essas dicas eu espero que você faça uma pequena revisão na sua matéria e com isso chegue para a sua prova afiado. Aqui na Vale Concurso a gente sempre posta dicas sobre todos os concursos que vêm surgindo. E eu espero que você já se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro desse e de outros concursos, outros editais, e tudo que surgir sobre o concurso, você vai ver aqui no nosso canal. O nosso canal está crescendo e se você se inscrever e ativar o sininho, você vai estar sempre na frente aí nas notícias sobre o concurso. E não é só de direito constitucional, é de todas as matérias. Se você chegou nessa aula, eu espero que você assista até o final para você ficar afiado em direito constitucional, que é um direito muito importante para a sua prova aí. Qualquer dúvida, dica, sugestão, pode mandar aí nos comentários ou pode adicionar o professor no Instagram, @magnassis44. Pode mandar sua dica, sua sugestão, que a gente vai responder um por um. Eu não deixo de responder ninguém que me manda pergunta. Às vezes é muita pergunta, demora um pouco, mas eu sempre respondo um por um. Independente do tipo de pergunta, independente do tipo de crítica, sugestão, eu respondo a todos. Então vamos lá. É a dica da reta final. Noções de direito constitucional, está no seu edital. Eu peguei o edital, dei uma lida e separei para você algumas coisas importantes aqui. A primeira coisa que eu quero trazer para você, sem mais delongas, é o artigo 1º ao 4º. No seu edital está escrito princípios fundamentais, é o que está escrito na Constituição Federal. E o que eu quero trazer para você, o que muito candidato confunde, né? Por que eu trago essa dica? Porque eu recebo muitas perguntas sobre esse artigo 1º ao 4º, que parece fácil, a pessoa às vezes foca no artigo 5º e esquece que do 1º ao 4º tem os princípios fundamentais. Princípios fundamentais não se pode confundir com fundamentos. Quando a banca, a questão te pedir princípios fundamentais, ela está querendo tirar a questão do artigo 1º ao 4º. Quando ela te falar de fundamentos, é somente o artigo 1º. Então, muito cuidado com o enunciado da questão. Se o enunciado da questão te falar de fundamentos e vier trazendo qualquer coisa do artigo 3º, artigo 4º, que é o que a banca faz para confundir o candidato, eu não quero que você confunda isso. Então, se a banca trouxer na questão os fundamentos da República Federativa do Brasil, são só esses 5. Agora, se ela vier trazendo os princípios fundamentais, são todos do artigo 1º ao 4º. A gente vai esmiuçar aqui e você vai entender. Então, vamos lá, o que a Constituição traz no artigo 1º? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e que tem como fundamentos. Então, fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização social do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. Os valores sociais do trabalho e livre iniciativa e pluralismo político. O que muita gente coloca aqui? Eu não sou muito, quem assiste as minhas aulas na Vale, já sabe que eu não sou muito de mnemônico. Só que nessa reta final pode te ajudar. O que você não pode é se ater somente ao mnemônico e errar a questão por ter gravado somente o mnemônico e esquecer realmente do que está pedindo. O que muita gente coloca é só se de valor. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. O que muito candidato erra é que às vezes ele coloca aqui, o DIDO, só se de valor, e a banca coloca lá direitos fundamentais e a pessoa esquece porque ela gravou somente o DI. Então lembre-se que só se de valor, o DI aqui é a dignidade da pessoa humana. Muita prova, muita banca já sabe que tem candidato que grava somente isso e aqui na dignidade da pessoa humana coloca direitos fundamentais e a pessoa erra, porque direitos fundamentais
está no artigo 5º, não está dentro de fundamentos. Então, se a banca te pedir fundamentos, são só esses 5, lembrando que o parágrafo único vem reforçando que o Brasil é um Estado democrático e coloca que todo o poder emana do povo. E lê completo, ó, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, só se diva plu, mas todo o poder emana do povo faz parte dos fundamentos. Então, se a questão vier te pedindo fundamentos e colocar aqui um objetivo, esse objetivo é a resposta errada. Então, muito cuidado com isso. Se vier te pedindo princípios, do 1º ao 4º, se vier pedindo fundamentos, só o parágrafo 1º, só o artigo 1º e todos os seus incisos até o 5º, até o 5, mais o parágrafo único. O segundo, quase ninguém confunde na hora da prova, vem trazendo a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. O que vai confundir o candidato aqui? Quando a banca mesclar o artigo 1º com o artigo 3º. Para você não esquecer mais, tem aula aqui nessa plataforma do YouTube, trazendo só uma aula completa só de artigo 1º ao 4º. Se você tiver um tempo ainda, você dá uma assistida nessa aula, se você quiser ficar fera nisso aqui. Aqui a gente tem que ir mais rápido, mas você tem que lembrar, quando trazer objetivos, nos princípios, eu sempre faço isso nas minhas aulas aqui para o aluno entender, é como se fosse uma casa, né? O professor aqui é um péssimo desenhista, mas eu espero que você entenda. Como se fosse uma casa. Quando a gente fala de artigo 1º, a gente está falando da base da casa, os fundamentos. Quando a gente fala de objetivos, é o que os moradores dessa casa pretendem no futuro. Então, quando a Constituição entrou em vigor em 1988, quais eram os objetivos do povo brasileiro? E a gente vem trazendo, ó, pula o segundo aí e vem o terceiro. Constituir objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Você notou que sempre quando ele está trazendo isso, ele está trazendo verbos. Então, para você não confundir, fundamentos são esses 5, mais o parágrafo único. Objetivos são esses verbos que vem trazendo aí do inciso 1 ao inciso 4. O que não pode o candidato confundir é quando a banca vem trazendo, ela pega esse verbo e transforma ele num substantivo. E o que não também, e não deixa a questão errada. Se ela vier trazer, fazem parte dos objetivos da República Federativa do Brasil. A construção de uma sociedade livre e justa está certo. Garantia, se ele vier trazendo erradicação, redução, promoção, não está errado. Então, o candidato não pode lembrar que são só verbos. O que não pode confundir é o que é objetivo e o que é fundamento. Tudo isso aqui, os princípios é tudo isso. E fundamentos é só o artigo 1º. Objetivos, lembra que são verbos, mas lembra também que tem banca que pode substantivar esses verbos. E aqui, ó, o grande vilão dos concurseiros quando trata de princípios, que são os princípios que regem as relações internacionais. Se o artigo 1º trata da base dos fundamentos, o artigo 3º trata dos objetivos, o que essa Constituição, o que essa casa buscou, quer construir no futuro. Os princípios internacionais é a relação dessa casa com as outras casas, é a relação do Brasil com os outros países. Por isso que você não pode confundir, eu nem enumerei aqui, que são muitos, por isso que é o vilão dos concurseiros aí. Mas são os princípios que regem as relações internacionais. Se cair na sua prova é de marcar, você vai bater o olho ali e vai ver que são princípios que estão relacionados do Brasil com outros países. Quer ver? Vem comigo. Ó, a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, né? Já peguei questões de prova da área de segurança pública que tira esse não aqui, coloca intervenção, que invalida a questão, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. E no parágrafo único vem trazendo que ela buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, o que você não pode confundir? Se a banca trouxer qualquer desses princípios aqui e colocar eles como fundamentos, você vai marcar como errada. Se a banca vier trazendo, são fundamentos da República Federativa do Brasil: soberania,
cidadania, dignidade na pessoa humana e repúdio ao terrorismo e ao racismo. Você vai colocar isso como errada, porque não fazem parte dos fundamentos. Está dentro de princípios fundamentais, só que fundamentos é só o artigo 1º. Estou falando isso várias vezes, porque toda prova tem candidato que fala, professor, você falou e eu errei isso. Então a dica é, princípios, todos os 4 primeiros artigos da Constituição. Fundamentos, somente o artigo 1º. O segundo, legislativo, executivo e judiciário. Objetivo, sempre vai vir um verbo ou a substantivação desse verbo. E o quarto é os princípios que regem as relações internacionais. Muito candidato pega muito o artigo 5º, esquece um pouco do artigo 1º ao 4º, você não vai esquecer isso mais, beleza? Está na reta final da sua prova e eu espero que você não confunda mais esse artigo 1º ao 4º, eu espero que você tenha o hábito de ler a Constituição e já comece aí do artigo 1º, porque tem muito candidato aqui que manda mensagem e fala, professor, eu estou lendo do artigo 5º para frente, e esquece muito esse artigo 1º, e aqui que vai separar aqui quem estudou de quem não estudou, beleza? Outra dica que eu trago para você aqui, artigo 5º sobre penas. O artigo 5º tem vários incisos, eu separei aqui o que traz das penas e das penas que não podem haver. Quais essas penas que estão previstas na Constituição da República Federativa do Brasil? Lembrando que esse rol, para você que já fez direito, você sabe do que eu estou falando. Para você que nunca fez direito, eu vou te explicar. Esse rol aqui, ó, ele é exemplificativo. O que significa isso? Que aqui tem algumas penas previstas, podendo haver mais penas. Então, se a banca vier te perguntando, a sua prova é uma prova mais letra de lei, mas se a banca estiver te perguntando que somente pode haver essas penas, está errado. Essas penas são exemplificativas, diferente das penas que não podem haver, que esse rol é taxativo. Então, se o juiz aqui, pode ocorrer, o cidadão lá pichou o muro, nenhuma pena aqui, o juiz pode falar assim, não, eu vou dar aí para restrição de liberdade, perda de bens, multa. Pode ser isso, prestação social alternativa? Pode, mas a pena dele aqui vai ser pintar o muro que ele pichou. Então é uma pena que não está prevista aqui, mas é uma pena que pode ocorrer. Então esse rol aqui é exemplificativo. Quer ver? Vamos lá provar que esse rol é exemplificativo. Olha o que vem trazendo no artigo 5º. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Entre outras, as seguintes, quando ele fala entre outras, quer dizer que tudo que está aqui é exemplificativo. Podem haver outras penas. Então, qual que é as penas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil? Privação ou restrição de liberdade. A primeira, né? Privação ou restrição de liberdade. Lembrando aqui, ó, que privação a pessoa vai ficar, em tese, encarcerada. E restrição aqui, ela não vai poder frequentar vários locais em determinados horários. Então, privação ou restrição de liberdade. A segunda, perda de bens. Muito comum ir nos crimes de colarinho branco, né? E nos crimes de tráfico de droga também. Multa também é uma pena. Prestação social alternativa, né, que é muito comum aí nesses crimes de menor potencial ofensivo. Em vez da pessoa ficar presa ou restrita à sua liberdade, ela vai prestar para a sociedade trabalho. Muito comum para usuários de droga, porque não tem a previsão, né, de restrição de liberdade ou de privação de liberdade, essa prestação social alternativa. Suspensão e interdição de direitos. Aqui eu quero chamar a atenção de você. A sua atenção tem que vir para a palavra suspensão e interdição. O que a banca, se ela quiser tentar te derrubar, o que ela vai fazer? Ela vai escrever aqui, ó, cassação. Não existe cassação, tá? Cassação de direitos, porque a suspensão e a interdição tem prazos para começar e para acabar. A cassação, em tese, não teria prazo, como a cassação de direito político. No Brasil, existe cassação de direitos políticos? Não. Existe suspensão e interdição. Então, qualquer direito que for restrito no ordenamento jurídico brasileiro, ele vai ser ou suspenso ou interditado. Ou seja, tem prazo para início e tem prazo para término. Não existe a palavra cassação. Então, se a banca quiser te confundir, ela vai colocar cassação aqui como pena e você vai marcar como errada. Não existe nas penas cassação. O que muito candidato faz aqui? Ó, MS. O que o candidato faz? Ó, 3PMS. Como eu te disse, eu não gosto muito disso, eu quero que você entenda. E se isso aqui te ajudar, mas você entender, beleza, ó, 3PMS. P de privação, restrição de liberdade, P de perda de bens, P de prestação social alternativa,
M de multa e S de suspensão ou interdição de direitos. Então, 3 PMS são as penas previstas na Constituição da República Federativa do Brasil. Lembrando que esse rol é exemplificativo, podem haver mais penas. Aqui o rol já é taxativo. Essas penas não podem haver no ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, não pode haver amanhã uma lei infraconstitucional prevendo qualquer tipo dessas penas aqui. Então vamos lá. Primeiro, ó, o que vem trazendo? Não haverá penas. E aqui ele não abre o leque, dentre outras, como ele fez quando trata de penas. Não haverá penas de morte. Essa aqui eu quero chamar a sua atenção, porque essa aqui tem um salvo. O que a banca gosta de fazer, e muito candidato bom, mas o candidato às vezes nervoso, ele erra. A banca gosta de fazer o seguinte: não haverá penas. Ela vai e coloca a pena de morte aqui, ó, e não deixa o salvo. Se não tivesse salvo, a pena de morte está errada nesse rol. Porque a pena de morte, diferente das outras, ela tem um salvo. O que vem trazendo a Constituição? Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, no Brasil, há pena de morte? Se a pergunta for direta, sim, no Brasil há pena de morte. Porém, somente em caso de guerra declarada. Então, se a banca vier trazendo não haverá pena, se vier trazendo morte, mas não colocar o salvo na frente, está incorreto. Porque a pena de morte é prevista somente em caso de guerra declarada. Tem um salvo aí. Se a banca não trouxer esse salvo, está incorreto. Ó, caráter perpétuo. Não pode haver pena de caráter perpétuo. É muito comum você ver, quando você vê o jornal, uma pessoa condenada a 200, 300 anos de prisão, e você fala, mas a pessoa nunca vai viver. Por que não coloca prisão perpétua para ela, como em alguns países, como nos Estados Unidos? Porque no Brasil, na Constituição Federal, não pode haver pena de caráter perpétuo. A pessoa vai ser condenada a tantos anos, vai cumprir X anos, mas o caráter perpétuo não pode ocorrer. Trabalhos forçados. Não haverá pena de trabalhos forçados também, de acordo com a Constituição Federal. Pena de banimento. Não pode haver também penas cruéis. Lembrando que isso aqui, todos esses aqui são objetivos e as penas cruéis aqui a Constituição deixou como forma objetiva. O que seria uma pena cruel? Isso vai variar. Então, é um caráter subjetivo dentro das 5 penas que não podem ocorrer. O que muitos candidatos fazem para lembrar disso aqui? Ó, M, C, T, B, C. Muitos candidatos pegam esse P aqui para ficar mais fácil, né? Ó, pegam esse P aqui para ficar mais fácil. Eu só estou te dando essa dica que é reta final. E coloca, ó, PM, CTB. PM, CTB. Ou PM de Curitiba, ou Código de Trânsito Brasileiro, para a pessoa lembrar. PM, CTB, essas penas que não podem existir. Ó. P de perpétuo, M de morte, aí o M aqui tem um asterisco, né, que salva em caso de guerra declarada. Cruéis, trabalhos forçados e banimento. Então, PM, CTB. 3 PMS são as penas previstas, lembrando que é um rol exemplificativo. Aqui já é um rol taxativo, são as penas que não podem existir. PM, CTB, você já está com isso na ponta da sua língua aí. Espero que você não erre isso mais. Faça questões para você ficar fera. Aqui no nosso canal, se você já estiver gostando dessa aula, já deixa o seu like aí. Se você quiser exercitar questões, aqui no canal, principalmente constitucional, tem várias aulas só de questões, desses assuntos e de outros assuntos. Então, se você quiser exercitar isso aqui, faça questões. A gente tem aula de questões somente disso aqui e também de outros assuntos. A terceira dica é a dica mais quente para cair nesse concurso seu, que vem trazendo o artigo 144, que teve uma modificação recentemente que tratou das polícias penais. Então, tem grande chance de cair na sua prova. Não tem um bola de cristal, não sei o que vai cair na sua prova, mas tem grande chance de cair o artigo 144. Em carreiras policiais, o artigo 144 é recorrente. Agora que ele teve uma modificação, a chance de cair é ainda maior, porque a banca quer pegar aquele candidato que está estudando em material desatualizado, aquele candidato que não está antenado aí nas modificações, e ela acaba puxando mais, né, o lado dessas alterações. Então, gente, eu trouxe aqui para você o artigo 144. O artigo 144 tem grande chance de cair na sua prova, e eu espero que você dê uma lida nele. Coloca aí, ó, imprime, igual eu imprimi aqui, o artigo 144 e cola ele na porta do seu quarto, cola na porta do banheiro, deixa na frente do seu computador
leia o artigo 144 várias vezes para você não confundir. Tem alguns pormenores aqui que a gente vai trazer, mas essa é uma aula mais rápida, mais dinâmica, né? Com certeza, isso aqui, ó, dentro da nossa plataforma da Vale, isso aqui são aulas longas para explicar só o artigo 144. Aqui a gente vai falar em menos tempo, mais rápido, porque aqui já é uma revisão e a reta final. Beleza? Vamos lá. O que vem trazer no artigo 144? A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, ó, esses órgãos que vem trazendo no artigo 144, esse rol é taxativo. O que quer dizer isso? Ah, professor, eu não sabia disso, por que o senhor está falando isso aqui? Eu estou falando o seguinte, se esse rol é taxativo, qualquer órgão que for colocado dentro da segurança pública não faz parte se não estiver no artigo 144 do inciso 1 ao inciso 6. Se não estiver aqui, não é órgão da segurança pública. Aí vai falar assim, ó, a Guarda Municipal é a grande chance de cair na prova. O que é a Guarda Municipal? Ela está dentro do artigo 144, mas lá embaixo, nos parágrafos. Então, a Guarda Municipal não faz parte do rol taxativo do artigo 144 e não faz parte dos seguintes órgãos que citam agora. Então, se a Guarda Municipal estiver dentro dos órgãos de segurança pública, está incorreto, apesar de particularmente algumas pessoas não concordar. Não estou falando que eu concordo, que eu não concordo. Estou querendo dizer que na Constituição Federal, nesse rol taxativo, não tem Guarda Municipal. Se não está do artigo 144, do inciso 1 ao inciso 6, não é órgão de segurança pública. Não faz parte desse rol taxativo. Então, tem que estar aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para você, Polícia Federal. Então, você pega o artigo 144, do inciso 1 ao inciso 6, vem trazendo todas as polícias previstas. No parágrafo 1º, vem explicando já o papel da Polícia Federal. A Polícia Federal é a maior que tem aqui em explicações. Então, ela vem trazendo apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser a lei. Prevenir e reprimir o tráfico de entorpecentes e drogas, contrabando de descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. O inciso 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e fronteiras. E o 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, esse da Polícia Federal é o que mais vem trazendo. Por quê? Porque quando vai trazer de Polícia Civil, de Polícia Militar, a própria Constituição do Estado já traz essas atribuições. Então, a Constituição traçou muito bem que é a Polícia Federal, que é a Polícia da União. Se a Polícia da União está na Constituição, a Polícia Federal ganhou um destaque aqui no artigo 144. Ó, infrações penais de interesse da União. Lembrando que o artigo tem mais coisas, eu trouxe aqui as principais. Tráfico de entorpecentes, drogas e afins, contrabando de descaminho e outra coisa que pega muito aqui, ó, Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteiras. O que é que muita banca faz? Coloca como a PRF fazendo policiamento de fronteiras. Então, muito cuidado. Quem faz o policiamento, a função de Polícia Marítima Aeroportuária de Fronteiras é a Polícia Federal. Polícia Judiciária da União. E a gente vai, quando a gente falar de Polícia Civil, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Polícia Judiciária da União. A PRF, qual que é a função da PRF? Patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, muito cuidado. Tem banca que suprime a palavra federais aqui, ó, invalida a questão. Se a banca trouxer que a função da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, é patrulhamento ostensivo das rodovias e não trazer a palavra federais, está incorreto. Porque não são todas as rodovias. As rodovias estaduais, existe uma concessão ainda da Polícia Militar do determinado estado fazer esse patrulhamento ostensivo dessas rodovias estaduais. As rodovias federais é da função da PRF. Então, se a banca suprimir a palavra federais, ela está invalidando a questão. Polícia Ferroviária Federal está em desuso, mas pode cair na sua prova, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. A Polícia Civil, lembrando que, ó, PF, PRF, PFF, mantidas pela União. Polícia Civil, Polícia Militar pelos estados. Lembrando aí que tem a diferença da Polícia Civil e Polícia Militar do Distrito Federal, que também é mantido pela União, mas é subordinado aos estados. Então, a Polícia Civil, o que eu quero trazer para você aqui? Polícia Civil, ressalvada a competência da União, é Polícia Judiciária. Então, o que é a primeira coisa que vai apurar a infração penal? É interesse da União? Tem repercussão interestadual, internacional? É PF. Se não tem, a Polícia Judiciária
é a Polícia Civil. Então, a Polícia Civil tem um caráter residual, ou seja, não é competência. Primeiro se olha se é competência da Polícia Federal, se não for competência da Polícia Federal, é competência da Polícia Civil. Mas tenho aqui, ó, exceto militares. Se a banca não trouxer exceto militares, a Polícia Civil invalida essa questão. Então, se vier trazendo, é função da Polícia Civil, atividade de polícia judiciária, inclusive as militares, ou todas as atividades de polícia judiciária dos estados, está incorreto. Porque quando se trata de militares, é função dos próprios militares. Então, polícia judiciária, polícia civil tem a função de polícia judiciária, exceto das infrações penais militares. Muito cuidado com isso. Tem esse exceto. Polícia militar e bombeiro militar. Polícia militar, polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E bombeiro militar, atividade definida em lei, provavelmente na lei municipal, na lei estadual, e atividade de defesa civil. Isso aqui, ó, tem que estar na ponta da sua língua, então não vou perder muito tempo com isso. É aqui, ó, que é o X da questão, para cair na sua prova. Polícias penais entrou no rol taxativo de órgãos de segurança pública. Quais são as polícias penais previstas na Constituição? Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual e Polícia Penal Distrital, que tem o objetivo de segurança nos estabelecimentos penais. Então, vamos dar uma lida aqui no parágrafo 5º-A, que trata justamente dessa modificação de 2019. Tem grande chance de cair na sua prova justamente por isso. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa que pertencem, cabe segurança dos estabelecimentos penais. Então, se aqui, ó, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, é subordinado aos estados, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal é subordinado à União, a quem seriam subordinados os policiais penais? E a resposta é, depende. Depende. Se for um estabelecimento penal federal, os policiais penais ali são subordinados à União. Se for um policial penal distrital, é ao Distrito Federal. Se for um policial penal estadual, um estabelecimento penal estadual, ele é subordinado aos estados. Então, diferente das outras polícias que eu consigo delimitar, o policial penal vai depender do estabelecimento penal a que ele pertence, a que ele fez o concurso, que ele passou no concurso. Então, é um adendo aí à Constituição muito importante, uma valorização da carreira, que antes chamava carcereiros, depois passou agente penitenciário, e hoje chama polícias penais, policial penal. Então, é uma grande chance de cair na sua prova aí. E outra coisa que você tem que lembrar é o parágrafo 6º, que vem, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reservas do Exército, subordinam juntamente às polícias civis e os policiais penais estaduais e distrital aos governadores do Estado e do Distrito Federal e dos territórios. Então, ó, Polícia Militar e Bombeiro Militar é força auxiliar do Exército, tá? Muito cuidado. Se a sua banca vier trazendo que é força auxiliar das Forças Armadas, isso está incorreto. Polícia Militar e Bombeiro Militar, por ser seu caráter de infantaria, ela é subordinada, ela é força auxiliar do Exército. Muita banca traz que ela é força auxiliar das Forças Armadas, o que está errado. Polícia Militar, Bombeiro Militar, é força auxiliar do Exército por determinação do artigo 144, parágrafo 6º da Constituição Federal. Essas são as 3 dicas que eu vim trazer para você aí, ó, candidato da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Eu espero que você chegue afiado para a prova. Direito constitucional é um direito muito importante para a sua prova. Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma aula mais rápida, o professor tem que falar mais rápido para conseguir dar as 3 dicas num tempo hábil, em uma meia hora, uns 30 minutos. Mas eu espero que você assista mais aulas aqui das outras matérias para você já chegar na sua prova um pouco mais afiado. Adicione o professor @magnacis44 e se inscreva no canal, deixe o seu like aí, ajuda muito a gente a continuar passando dicas. E ative as notificações, porque toda vez que chegar alguma coisa nova, você vai ser avisado primeiro. Né? O tempo nosso está acabando aqui, eu espero que você esteja preparado para a sua prova. Não se preocupe, relaxa. Né, se você, um dia antes da prova aí, toma um tempo com a sua família, vai comer um churrasco, fica tranquilo, não fica se desgastando não, porque no dia da prova você tem que estar aí com o físico muito bom. Um abraço do professor Magnacis, aqui Vale Brasil Concurso, aqui vale a pena. Eu espero que você esteja com a gente sempre no canal e também nas nossas mídias sociais que estão aqui embaixo na descrição. Um abraço, fiquem com Deus, tchau.